Bom, para finalizar a parte de neurotransmissores, eu queria falar um pouquinho dos peptídeos e eu escolhi dentre eles os opioides endógenos. São 4 subtipos de opioides endógenos, né? As endorfinas, as encefalinas, as dinorfinas e as noceptinas, que têm atividade principalmente na relação do organismo com a dor, ok? Embora tenham ações similares, elas agem em receptores diferentes, agem em regiões diferentes do cérebro, mas todas elas estão relacionadas à analgesia. E aí eu vou falar um pouco sobre dor também, para a gente entender um pouco como é que funciona esse sistema. Tá? Então, os opioides, eles são todos têm um precursor único aqui, né, o PONC, pré-pro-opiomelanocortina, que quando sofre ação de enzimas para clivagem, ela produz não só os próprios opioides, mas também alguns outros elementos que têm ação como peptídeos neurohormônio, né? Como, por exemplo, o ACTH da via do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né? Via do estresse, tá? Bom, para a gente entender um pouquinho a dor, vamos falar o que é a caracterização da dor e como é que ela funciona, quais são as vias ascendentes para levar informações de dor. Então, a dor ela tem tanto um componente discriminativo sensorial quanto um componente afetivo motivacional, tá? É uma sensação ruim, né, que causa uma experiência ruim e pode ser associada a outros estímulos, não totalmente relacionados, nem sempre relacionados, à lesão tecidual. Muitas vezes ele é associado a um outro tipo de sinalização que cause dor, né? Então, essa dor psicológica também pode acontecer. E a dor, ela é um estado importante porque ela gera no organismo uma resposta de alerta, de recuo, de proteção. Tá? Então, ela é extremamente importante, tem grande valor adaptativo porque ela previne lesões mais intensas. Ok? Dor e nocicepção, então, são mecanismos protetivos. Tá? Existem mecanoceptores periféricos relacionados à dor, então receptores sensoriais, com vias aferentes específicas, e mecanismos centrais para poder perceber a dor e bloquear a dor, que são as teorias do portão da dor. Além da analgesia endógena, através desses elementos, esses peptídeos que a gente vinha falando aqui, os opioides. Então, as vias da dor são a via do sistema coluna anterolateral, né? Então, aqui a ascendência através da medula, passando pelo bulbo, pelo tálamo, que faz um processamento inicial, e chegando até o córtex. E através dessa via anterolateral, a gente tem 2 feixes principais que levam à informação de dor. O primeiro feixe é o feixe do trato neoespinotalâmico, que tem menos neurônios, tá? Tem um número de neurônios menores na sua via, faz menos comunicações sinápticas e leva uma informação de dor mais precisa e mais rápida. Então, aquela dor empontada, dor aguda, quando você sofre a lesão, essa dor é percebida pela via do trato neoespinotalâmico. Os neurônios utilizam glutamato como neurotransmissor e levam para uma localização muito específica no córtex para você localizar, você sabe de onde está vindo, você sabe que local você lesionou. Né? Em seguida, a dor continua sendo transmitida, mas agora pelo trato paraespinotalâmico, em que as fibras, na sua maioria dos neurônios, são amielínicos ou são fibras mais finas contendo mielina, né? Então, na maioria delas, a transmissão sináptica é mais lenta, elas utilizam principalmente substância P como neurotransmissor, né? E terminam na região do tronco encefálico. E aí, essa percepção de dor, ela é uma percepção de dor mais crônica, uma dor lenta, uma dor difusa, você não tem mais a localização específica. Vou dar um exemplo prático aqui. Você cortou o seu dedo. No momento que você corta o dedo, essa informação do corte, da dor pontada, vai através do trato neoespinotalâmico. Em seguida, aquela região lesionada ali, ela fica
bastante sensível. E a dor que você sente quando você toca na região, ou quando essa região é pressionada, ou que mesmo sem nenhuma pressão fica sendo estimulada a dor ali, fica sendo levada essa percepção de dor na região lesionada, é através do trato paleo-espinotalâmico. Tá? Então são dois tipos de dor, a dor rápida e a dor lenta, por vias mais efetivas e mais rápidas, mais localizadas a percepção, e por uma via menos efetiva, menos precisa, que leva à dor difusa, a dor lenta. Então aqui, essas duas vias sendo representadas, né? A via neoespinotalâmica com menor número de neurônios, portanto, uma percepção mais rápida e localizada da dor, e a via paleo-espinotalâmica. Também os receptores de dor são receptores diferenciados para as duas vias. No caso da via neoespinotalâmica, são os mecanoceptores relacionados à nocicepção, enquanto que na via paleo-espinotalâmica nós usamos os receptores polimodais, que podem responder à substância química, responder a substâncias, a estímulo mecânico, então uma variabilidade de estímulos que chega por essa via. A percepção da dor, ela é uma experiência emocional, né? Tem um lado de experiência emocional bastante presente. Então, a percepção sensorial se dá em duas fontes, né? Dor rápida e dor lenta. A gente consegue classificar e sabe qual é a via e sabe qual é até o receptor específico para cada uma delas. Mas a continuação da percepção da dor, né, que forma todo um conjunto de experiência psicológica que gera ansiedade, que gera depressão, que gera um sofrimento continuado, ela está muito mais relacionada às vias centrais, à interpretação central, em que os receptores não estão mais sendo estimulados. Então é alguma estimulação que não está correta ou uma disfunção do sistema nervoso central que leva a uma percepção continuada dos aspectos de dor. Tá? Existe concomitante à dor, tanto de experiência sensorial quanto de experiência psicológica, uma resposta motora. Então, essa resposta motora, ela inclui respostas somáticas, em que você modifica o seu padrão motor, você retira a sua mão, o seu pé, ou seja lá que área do corpo você lesionou daquele estímulo, né? Você vocaliza, você faz uma expressão facial de dor bastante intensa, você se posiciona de uma maneira diferenciada. E também tem uma resposta visceral, então a resposta de sistema nervoso autônomo sendo ativado com sudorese, vasoconstrição, chegando até náusea e vômito. Então, a dor aqui ela é classificada em aguda e crônica, somática e visceral. A somática ela pode ser cutânea ou de tecidos profundos. A gente tem nossos receptores distribuídos também em tecidos profundos, embora em menor quantidade. E aí ela pode ser rápida e bem localizada, lenta e difusa nos receptores cutâneos, que são separados naqueles dois subtipos, né, o mecânico e o polimodal, enquanto que nos tecidos profundos ela é sempre lenta e difusa, sem uma localização precisa. Você não consegue apontar exatamente onde está doendo. Você fala, está doendo na minha barriga, está doendo nas minhas costas, mas onde exatamente fica difícil de você apontar. Aqui estão os receptores, tá vendo? De dor rápida, mielinizados, resposta mais pontual, mais efetiva aqui na percepção da localização e do tempo de reação, enquanto que a dor lenta são os neurônios amielínicos que fazem uma estimulação de sensação por um tempo maior, sem uma precisão de tempo e de localização, tá? Então, por exemplo, aqui, nociceptor que não está sendo estimulado, e aí eu boto um estímulo, né? Ajo sobre ele. Inicialmente o estímulo é fraco, então ele não tem um grande número de respostas, né? Mas a partir do momento que eu vou aumentando aqui, o nociceptor vai começando a responder até ele ficar numa frequência bem alta. Esse aqui seria o termoceptor, que responde simplesmente à regulação térmica, né? A percepção de temperatura aumentada. Então ele responde a qualquer variação térmica, e aí ele vai respondendo até o nociceptor também responder. E aí, se você tem uma lesão na região, você vai poder apresentar a hiperalgesia. O que é a hiperalgesia? É a resposta inflamatória, que envolve calor, dor, rubor, tumor e perda de função. Então, todos esses processos estão relacionados à lesão tecidual. Então, quando acontece a lesão tecidual,
o mecanoreceptor inicialmente informa de maneira bastante rápida, mas em seguida todos os mecanismos de recuperação, de regeneração do tecido começam a agir. Então você teve o rompimento de células, existe uma exposição de uma grande quantidade de potássio, começa a ter a atração de células do sistema imunológico, começa a ter um acúmulo de líquido, um inchaço dessa região, e aí então uma cascata de reações bioquímicas que vão estimular os receptores polimodais, que ficam levando a informação de dor até a recuperação tecidual. E aí a gente tem essa informação chegando no seu córtex através de vias, né, das duas vias que nós falamos aqui. Quando a medula leva, através do tronco cefálico até o seu cérebro, a informação de dor que chega no seu córtex para você localizar essa dor, ela pode ser bloqueada na região medular. Então, quando o segundo neurônio da ordem ascendente vai entrar, né, na região de tronco cefálico, existem alguns neurônios aferentes aqui que podem bloquear essa entrada. Então, a entrada sensorial aqui, através de neurônios de primeira ordem, que se comunica com o neurônio de segunda ordem para a chegada no córtex, se dá dessa maneira que eu desenhei aqui para vocês. Tem interneurônios inibitórios aqui, que são secretores de opioides endógenos, que sofrem inibição do neurônio de primeira ordem. Então, ele se tornando inibido, ele não vai causar nenhuma liberação nesta sinapse aqui, ó, certo? E aí o neurônio de segunda ordem vai ser estimulado pelo de primeira ordem e isso vai continuar com potenciais de ação até a chegada no córtex. Só que a gente tem, paralelo a isso, esses outros neurônios aqui, aferentes, que chegam através de uma comunicação direta com o neurônio de segunda ordem e com o interneurônio que libera os opiáceos endógenos. Esse neurônio que é paralelo aqui, ele vem de uma via mecanoceptiva. Então ele vem daquele coçar, daquele afagar que a gente fala, né? Quando o casar passa, então ele vem através de uma estimulação mecânica de algum local, paralelo da onde vem esses neurônios aqui do impulso nociceptivo, e ele estimula o interneurônio a liberar os opioides. Então, com essa estimulação aqui, que é bastante mais intensa, o opioide endógeno é jogado na fenda e aí existe uma diminuição da atividade desse neurônio de segunda ordem. Então, esse aqui é um mecanismo de analgesia periférico, uma estimulação periférica que causa essa analgesia. Mas a analgesia também pode ser central e aí demanda atividade aumentada dos núcleos da RAF que secretam serotonina. Então aqui o cérebro está sendo informado de uma situação, né? Uma situação de alta atividade, de alta atenção, e aí as regiões de núcleo da RAF secretam serotonina numa quantidade muito aumentada, que gera uma inibição daquele mesmo neurônio de segunda ordem lá, gerando uma analgesia central. Essa analgesia central não deixa que o indivíduo perceba a dor no momento que ela está acontecendo. Então, uma atividade de alta atenção, ou um jogo, por exemplo, né? Todo mundo aqui já deve ter passado por uma experiência dessa. Estava andando numa caminhada, estava fazendo uma atividade ou fazendo alguma coisa de alta atenção e aí se machucou e nem percebeu. Foi perceber muito mais tarde aquela lesão.